E aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos descobrir por que as crianças choram tanto. Algumas crianças mais, outras menos, mas sempre fica difícil lidar com o choro dos nossos filhos, quando ainda não sabem falar. Ficamos atentos, tentamos entender o motivo, mas crescem e continuam chorando. E nós também ficamos perdidos e recorremos ao "pare de chorar". Mas qual será o impacto disso? E afinal, por que o seu filho chora tanto? Um alerta é que não existe choro sem motivo. As clássicas frases que provavelmente você ouviu a vida inteira, como "você não tem motivo para chorar" ou "engole o choro, pare de frescura", elas podem ter um impacto muito grande para as crianças, principalmente para os meninos. Mas falando de bebês, o fato é que ainda não sabem se comunicar pode deixar o pai e a mãe preocupados, por não entenderem qual a razão do choro, mas por que o seu bebê chora tanto. Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que o choro é a única maneira que ele tem de se comunicar. Em resumo, os bebês choram por fome, sono, desconforto, vontade de arrotar, cólica e também por necessidade de um chamego. E as crianças maiores, por que choram tanto? O importante é que o adulto conheça sobre o desenvolvimento infantil, para que saiba o que esperar de cada fase da criança e dessa forma vai se tornar mais compreensivo. E esse pensamento de que a criança não precisa chorar cai por terra logo no início, quando você adquire a consciência de que a maturidade cognitiva não caminha necessariamente com a maturidade emocional. E se você quer se preparar e entender ainda mais o seu filho, dá uma olhada no primeiro link que eu deixei aqui na descrição. Além disso, é preciso ter em mente que a criança tem sempre um motivo para chorar. Se o seu filho está chorando, ele precisa ser acolhido e o motivo do choro é entendido, mesmo que você ache que aquele motivo é bobo. É preciso entender que a criança tem os problemas conforme a capacidade dela, conforme o que ela pode lidar. Mas a nós não cabe julgar se o choro é devido ou indevido, se o choro é necessário ou não. Muitas vezes o que é importante para o seu filho pode parecer insignificante ou até bobo para você. Isso resulta geralmente em alguma injustiça. Além disso, é interessante ficar atento ao que está por trás desse choro, pois na maioria das vezes o adulto relaciona a cena a alguma situação do momento e na verdade o choro pode ser por um outro motivo. Se seu filho chorar, seja empático, não haja simplesmente para que o choro pare, mas tenha empatia para saber qual é o real motivo do choro. Não manipule a criança para parar de chorar e fazer a sua vontade. Caso você não entenda o motivo do choro, olhe para o seu filho, seja honesto em dizer que não sabe o motivo, mas pode lhe dar um abraço. Acolha o choro do seu filho e espere que ele se acalme, aguardando o tempo que precisa para isso. Esteja disponível, diga que está ali para o que ele precisar, mas não ceda a todas as vontades só para a criança parar de chorar. Se você negou algo, é porque foi necessário. Mantenha-se firme, mas de novo, seja empático com o seu filho. Aprendemos a ignorar ou reprimir as emoções, mas não dá para viver sem sentir, não dá para fingir que a tristeza é coisa de gente mal agradecida ou infeliz. Não existe um botão de desligar a tristeza. Calar o choro infantil é transferir o nosso analfabetismo emocional para eles. Existem formas mais amorosas e empáticas de acolher o choro, sem necessariamente ter de atender todas as vontades da criança. O mais duro dos limites pode ser apresentado com gentileza, você sabia disso? E todo sentimento pode e deve ser acolhido como parte importante da natureza humana. Quanto mais cedo os nossos filhos aprenderem a aceitar o próprio sentir, melhor para eles. A saúde física e mental das futuras gerações agradece, e o mundo também.